O segundo, às vezes, ele é penalizado demais num país que não reconhece, só reconhece um único vencedor. Se a tecnologia está aí, ela deveria ser usada por todos nós e exigida. Tranquilo? Vocês não têm ideia do que se passa. Futebol você não relaxa em momento nenhum. No Casão FC dessa semana, eu vou conversar com o treinador do Flamengo, Dorival Júnior. Dorival, obrigado por ter aceito essa conversa aí. Para começar, só vamos lembrar nós dois jogando contra, né? Eu fui adversário, nós somos adversários. Ele na Ferroviária e eu no Corinthians nos anos 80. Se não me falha a memória, a abertura do campeonato foi um jogo com o Corinthians. Foi em Araraquara. Em Araraquara. Por sinal, Casa fez 2 gols impressionantes aquele dia. Foram os 2 gols fantásticos daquela tenho gravado semana. aqueles 2 gols, foi 2 golaços. E a homenagem dos gols do Fantástico a um artilheiro da nova geração, Casagrande do Corinthians. Tem só 19 anos, mas já começa a mostrar que gol é com ele mesmo. A vida de treinador é complicada no Brasil, né? Você chegou, por exemplo, no ano passado no São Paulo numa crise, girando ali a zona de rebaixamento, né? Exato. E você chegou para treinar o time e conseguiu salvar, mas a opinião da maioria das pessoas, e a minha também, se não chega o Hernanes, ia ser complicado. Chegou o Hernanes naquele momento, a equipe era a 19ª do campeonato e de repente, ao fim do segundo turno, olha só como foram as coisas. Nós estávamos ganhando do Bahia até os últimos minutos da última partida do segundo turno e fazíamos a primeira colocação do segundo turno. Você ficou no São Paulo, Sim. certo? Começou o ano no São Paulo. Exatamente. E a equipe também não começou. Não começou bem. Ela teve dificuldade, por exemplo, para colocar Nenê, Diego Souza, Cueva juntos. Primeiro que foi muito pouco tempo de trabalho. O Nenê chegando, o Cueva ele se apresentou muito tarde do retorno das férias. Diego também da mesma forma. Por outro lado, eu acreditava no Diego como atacante, como um centroavante e todos falavam que ele não podia jogar. E eu insisti que era uma posição que ele ajudaria muito a equipe do São Paulo. Nesse campeonato aconteceu uma coisa muito curiosa em relação a treinadores, né? Todos aqueles que apostavam em treinadores jovens, né, a grandes times, só o Internacional conseguiu ficar, jovens ou não conhecido, com o Odair Hellmann. O Barbieri saiu do Flamengo, você chegou, o Flamengo começou a andar, né? No Santos saiu o Jair, chegou o Cuca, o Santos começou a andar. Qual é a posição dos dirigentes nessa hora? Eles apostam no treinador jovem e desistem e recorrem aos treinadores mais experientes porque estão com medo de perder resultado? É isso? Na realidade, Casa, eu não vejo assim no futebol brasileiro ainda um planejamento de trabalhos onde você fale assim, esse profissional ele se assemelha àquilo que está sendo desenvolvido no meu clube, então eu posso contratá-lo. Como é o Dorival Júnior na relação com os jogadores? O Diego, né, o armador do Flamengo, você tirou ele do time. Sim. Né? Você conversou com ele, não conversou? Como que ele reagiu e como ele está reagindo? Lógico, eu cheguei no Flamengo e de repente, com uma mudança de posicionamento da equipe, nós conseguimos alguns resultados importantes. E isso eu coloquei ao Diego. Não é fácil para mim, que dirijo, deixá-lo nessa condição, reconhecendo tudo que ele já fez aqui dentro mesmo, a carreira que tem, o momento profissional que ele vive. Não o considero um jogador descartado em situação nenhuma, ao contrário, para mim é um dos titulares da equipe, é uma situação de momento, porém eu tenho que instigá-lo a poder buscar novamente a sua condição e isso daí, pela capacidade que ele tem, eu não tenho dúvidas que no primeiro momento que aconteça, o Diego ocupe o seu espaço pela capacidade que apresenta. E a mesma situação com o Diego Alves, por exemplo, ele foi reclamar. Como você conversou com ele? Qual foi a sua avaliação, por exemplo, para você tirar o Diego Alves e colocar o César? E como ele encarou isso? Claro que ele não encarou muito bem, tanto que ele foi reclamar. Eu vejo isso com normalidade, conversei da mesma maneira, ele se posicionou de uma outra forma, diferente um pouco da do Diego. Mas te incomodou isso? Não, a mim não incomoda, Casa, porque eu tenho que tomar decisões
Mas, por exemplo, infelizmente... uma coisa, não interfere para o futuro dele no Flamengo? Não, da minha parte, de maneira nenhuma. Agora, é natural que nenhum jogador fique à vontade, nenhum jogador se sinta confortável, aceite numa boa, cada um tem uma maneira de reagir, uma maneira de interpretar, uma maneira de sentir, e isso nós temos que conviver. Tem uma outra curiosidade que eu tenho, é que nós somos ex-jogadores e você é treinador e eu não. Jogador derruba técnico? Eu prefiro não acreditar nessa condição. Eu nunca vi uma situação assim, mas eu ainda acredito na lisura do esporte. E eu sou sincero, eu quero acreditar sempre que as coisas se resolvam da melhor forma e que as pessoas continuem se respeitando, logicamente, dentro da hierarquia que possuem num clube, numa equipe, enfim, num time. Eu quero conversar com você sobre dois jogadores, que um está na sua mão e o outro já passou isso, pelo talento deles, o Ganso. O Ganso, quando começou, era um jogador espetacular, tanto que todo mundo falava que ele tinha ido para a Copa de 2010, eu também achava. Exatamente. E, de repente, o Ganso sumiu. Se o Neymar era genial, o Ganso era cerebral e eles se completavam aquela equipe que foi, para mim, a melhor equipe que eu vi atuar. De repente, foram duas lesões sérias que o Ganso teve e você leva um tempo maior e as pessoas começam a gerar uma desconfiança. Vai muito aí também do próprio profissional para que ele se entregue um pouco mais, ele se dedique um pouco mais. Você tem contato com ele? Tenho, assim, eventualmente, não tão direto, né? Sim. Mas gostaria muito de um dia poder voltar a trabalhar com o Paulo, porque eu não tenho dúvidas que... Você aposta ainda no talento eu do apostaria e muito. Então, o outro que eu ia falar é exatamente o Paquetá. E está indo para o Milan. Né? Você conversa com ele sobre esse assunto? Ele te dá essa liberdade de você passar para ele alguma experiência que você é um garoto, teve com o jogador? É um garoto interessado. Falei para ele que seria muito importante que nesses últimos jogos do Flamengo que ele buscasse se aproximar daquilo que fatalmente ele encontrará no mercado italiano. A disputa, o choque, a participação defensiva e ofensiva que ele já apresenta, mas principalmente defensiva, uma preocupação tática, desenvolvê-lo um pouco mais para que ele acelere esse processo, para que de repente não aconteça o que acabou acontecendo com um jogador que eu acho que é de altíssimo nível também, que define como ninguém no futebol brasileiro, que é o Gabriel, que eu pontuei a ele, falei que ele estava acelerando muito esse processo. O Paquetá tem mais ou menos o mesmo período que o Gabriel tinha de titularidade com o Santos, aproximando aí de um ano. Vamos falar dessa reta final do Brasileiro. São 7 jogos. Exato. 7 jogos. O Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil e foi eliminado da Libertadores, né? Você acha que isso pode ser bom para o Flamengo? Eu não tenho o direito de apostar naquilo que possa ou não acontecer com o Palmeiras. Eu prefiro acreditar que o Flamengo deva chegar, se tiver merecimento, deva chegar pelas suas próprias pernas, pela capacidade que possui e por aquilo que vem apresentando. São Paulo é o adversário do momento, São Paulo é quem merece a nossa atenção, respeito, todas as nossas preocupações. Dorival, muito obrigado, foi um prazer. Foi um prazer, sorte no campeonato, boa sorte para todos que estão disputando. Né? Senão vai ter torcedor que vai querer ligar comigo. Valeu? Obrigado, foi um prazer, Dorival. muito obrigado.